Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos tratar das consequências no que diz respeito à reforma administrativa para os concursos da advocacia pública, nos termos que ela se encontra na proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional, mais especificamente à Câmara dos Deputados. Muito burburinho essa semana com a apresentação dessa PEC no Congresso Nacional. Obviamente, não somente no que diz respeito a quem é servidor público, ao serviço público como um todo, mas especialmente para as pessoas que querem adentrar no serviço público, ou seja, aquelas que estão estudando para concurso. Não é diferente nos concursos da advocacia pública. Hoje eu vou tentar analisar contigo o que pode acontecer com os concursos da advocacia pública caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada nos moldes como enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Então, vamos analisar quais seriam as suas principais preocupações e as consequências caso essas preocupações se tornem realidade. São dois os pilares principais de preocupação. Presta atenção aqui que isso é importante. Se você conseguir entender essa parte, talvez você fique menos preocupado ou menos preocupada, ou pelo menos você comece a se preocupar somente quando isso aqui começar a ganhar corpo no Congresso Nacional e, quem sabe, também na jurisprudência do Supremo. Primeiro ponto que você precisa se preocupar, óbvio que eu estou tratando dos concursos da advocacia pública, que é a especialidade do canal. Primeiro ponto que você precisa se preocupar diz respeito a se a advocacia pública, se os cargos de procurador serão ou não considerados cargos típicos de Estado ou carreira típica de Estado. Isso é fundamental. Primeiro tópico. Se a advocacia pública é ou não carreira típica de Estado. No primeiro vídeo aqui no canal que eu tratei sobre a reforma administrativa, eu trouxe exatamente essa preocupação. Tudo indica, pelo andar da carruagem, que a advocacia pública será considerada carreira típica de Estado. Contudo, como isso ficou para ser definido depois da reforma, essa é uma preocupação que só vai deixar de existir no momento em que efetivamente a advocacia pública seja conhecida ou reconhecida como carreira típica de Estado. Essa é a primeira preocupação. Qual é a consequência? Se a advocacia pública não for carreira típica de Estado, não há estabilidade. Mas aí é muito complicado pensar na atividade de um procurador ser desenvolvida sem a estabilidade. Ele ficaria efetivamente à mercê do gestor e isso complica a atividade da advocacia pública, que merece estabilidade justamente para que ela possa, nos processos, na atuação processual e na representação também extraprocessual do ente, defender definitivamente o interesse público e não necessariamente o interesse do gestor. Toda aquela bifurcação entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo, sem estabilidade, perde o sentido, porque a advocacia deixa de ser Estado para ser advocacia de governo, uma vez que o procurador não tem sequer estabilidade para defender o interesse público frente à vontade do gestor, quando essa vontade do gestor não se coadunar com o interesse público. Para mim fica muito claro. A advocacia pública sem estabilidade deixa de se falar em advocacia de Estado para se falar em advocacia de governo. Na minha opinião, são coisas extremamente interligadas. Então, se a advocacia pública for carreira típica de Estado, mantém-se a estabilidade nos termos propostos pela reforma, exatamente como é. Você teria estabilidade depois de 1 ano no cargo e depois de 2 anos do vínculo de experiência. O vínculo de experiência é a segunda preocupação. Se o vínculo de experiência vai vingar ou não na reforma administrativa para a advocacia pública. Então, essas são as suas duas principais preocupações. Primeiro, a advocacia pública é carreira típica de Estado? Tudo indica que sim. Se for, tudo bem, estabilidade mantém-se. Segunda preocupação, o vínculo de experiência vai vingar na reforma administrativa como um todo ou vai vingar para as carreiras típicas de Estado? Porque no Congresso Nacional pode acontecer do quê? Do vínculo de experiência ser mantido para os cargos de contratação por prazo indeterminado e não ser mantido para os cargos típicos de Estado. Ou seja, pode ser que o vínculo de experiência vingue como um todo para todo mundo, nos termos da proposta de emenda à Constituição, da reforma administrativa. Pode ser que vingue apenas para os cargos de contratação por prazo indeterminado, que não tem estabilidade, e pode ser que vingue, nesse caso, apenas para os cargos típicos de Estado. Pode ser que a advocacia pública esteja fora do vínculo de experiência, como todo mundo estaria, se ela deixar de existir, ou pode ser apenas com que os cargos típicos de Estado não se submetam a vínculo de experiência.
Pode acontecer, temos que esperar. Então, se um vínculo de experiência vai vingar na reforma administrativa para a advocacia pública ou não, essa é a sua segunda preocupação. Eu fiz uma tabela para demonstrar efetivamente aqui o que você tem que se preocupar. A preocupação está em vermelho. Então, carreira típica de Estado tem estabilidade. Se a advocacia pública for considerada carreira típica de Estado, estabilidade ok. Se não for considerada, não tem estabilidade. Sobre esse ponto, é difícil imaginar um procurador sem estabilidade no desempenho de suas funções. Vínculo de experiência, se ele se mantiver para as carreiras típicas de Estado ou se mantiver para todo mundo, é problema. Por quê? Aí eu já falei sobre o que é bizarro no vínculo de experiência, a dicotomia disputa de vagas, ritmo de estudos, ou seja, colocar as pessoas durante 2 anos para disputarem vaga enquanto vínculo de experiência, isso vai fazer efetivamente com que as pessoas recebam apenas uma parcela de remuneração do cargo, que se digladiem pelo cargo e efetivamente isso mata qualquer ritmo de estudos que você possa ter na continuidade dos concursos que você pretende prestar. Óbvio que a visão aqui é uma visão de concurseiro, não visão da administração. Por outro lado, se não vingar o vínculo de experiência, aqui está a solução, seria o melhor dos mundos dentro da proposta de emenda à Constituição que estabelece a reforma. Qual é o melhor dos mundos? A advocacia pública ser carreira típica de Estado, que manteria a estabilidade, e não vingar para a advocacia pública ou não vingar para todo mundo, o vínculo de experiência, teríamos o melhor dos mundos, porque no que está em verde não mudaria quase nada. A advocacia pública manteria a estabilidade, não havendo vínculo de experiência, você passaria nas etapas do concurso, assumiria o cargo, teria o período para se tornar estável, depois da estabilidade aconteceria exatamente como acontece nos dias de hoje. Então, a sua principal preocupação é o que está aqui em vermelho. A advocacia pública não ser considerada atividade típica de Estado e o vínculo de experiência ser, nesse caso, uma exigência ou uma etapa do concurso para os cargos da advocacia pública. No verde, as coisas praticamente se mantêm como estão hoje, o que seria para a advocacia pública o melhor dos mundos, então essas são as suas preocupações. Agora, professor, o que eu vou fazer então? Bom, eu não posso dizer necessariamente o que você deve fazer porque eu não conheço a tua realidade, mas eu vou dizer o que eu faria. Eu acho cedo para desistir dos concursos, eu deixaria para tomar uma decisão mais racional apenas quando o vínculo de experiência for uma realidade. Afinal de contas, ainda falta o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, o vínculo de experiência, que é o que efetivamente pode atrapalhar a tua vida enquanto concurseiro para a advocacia pública, se ele se tornar realidade, eu me preocuparia, mas eu só me preocuparia quando ele ganhasse corpo para se tornar realidade. Eu continuaria estudando normalmente, mas de olho no desenvolvimento da PEC da reforma, principalmente nesses 2 pontos. Se a advocacia pública é carreira típica de Estado, isso só vai ser decidido depois. Se o vínculo de experiência vai vingar na reforma administrativa para a advocacia pública, isso já vai ser definido no trâmite da própria PEC da reforma administrativa. Então, eu deixaria para me preocupar somente nessa fase aqui, ó, quando o vínculo de experiência ganhar mais corpo na reforma administrativa e eu perceber que ele vai passar e eu perceber também, de alguma forma, que isso não cai no Supremo Tribunal Federal. Uma pergunta que muito me é feita nas redes sociais, principalmente da última semana para cá, é a seguinte: professor, os concursos estão suspensos, muitos deles por conta da pandemia ou das consequências ainda da pandemia. Esses concursos vão esperar a reforma? Eu acho muito pouco provável. Realmente a suspensão dos concursos está acontecendo por conta ainda dos reflexos e das consequências da Covid-19. Eu não acredito que os concursos vão esperar a reforma administrativa para voltar a acontecer. Acredito que eles acontecerão assim que a pandemia permitir com que eles aconteçam e não esperando a reforma administrativa, porque, só para a gente ter um detalhe, a PEC da reforma da Previdência demorou 8 meses de tramitação. Eu não acredito que a administração pública, não sabendo quanto tempo a reforma demorará no Congresso e não sabendo se ela vai ser aprovada nos moldes em que é apresentada pelo governo federal, vai esperar a reforma administrativa para realizar seus concursos. Penso que não. Penso que a administração que tem a necessidade de suprir cargos na advocacia pública realizará os seus concursos de forma natural, então não acho que será, nesse caso, uma conduta administrativa recorrente, pode acontecer num caso ou outro, à espera da aprovação da reforma para que os concursos aconteçam. Então, até que a reforma passe, a depender das consequências da pandemia, nós ainda teremos concursos antes da reforma administrativa, pelo menos na minha visão. Agora,
o que você pode fazer. Primeiro, você pode continuar estudando, deve continuar estudando, na minha opinião. Mas você pode fazer alguma coisa sobre a PEC? Sim, você pode, imagino que possa. Você pode se insurgir contra a PEC, se essa for a sua opinião, ou você pode defender os pontos que interessam efetivamente aos concursos da advocacia pública, entrando em contato de todas as formas possíveis que você conseguir com deputados e senadores. Afinal de contas, a bola da vez é no Congresso Nacional. São deputados e senadores que vão fazer o que eles costumam chamar de aperfeiçoamento do texto legal, nesse caso do texto constitucional, para aprovarem, em consequência, a reforma administrativa. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, como eu costumo dizer nos grupos do WhatsApp. Você precisa ter muito cuidado, porque se é para se insurgir contra a PEC, a hora é agora. Você entra em contato com todos os deputados e senadores que você puder. Existem listas com e-mails dos deputados, existem votações nos sites da Câmara e do Senado, agora na Câmara, depois no Senado, sobre a reforma administrativa. Tem muito debate sobre a reforma administrativa nesse momento, então a forma de você efetivamente se insurgir é dizer a sua opinião nessas plataformas, justamente para que você possa defender aquilo que você considera como ideal para os concursos da advocacia pública, dentro daquilo que você considera correto na reforma administrativa. A minha opinião é essa que está no vídeo. A minha insurreição vem acontecendo na medida do possível, ou seja, eu venho entrando em contato com os parlamentares por e-mail e pelas plataformas de votação do Congresso Nacional para dizer efetivamente o que eu penso sobre as alterações da Constituição Federal a partir da PEC que implementa a reforma administrativa. Então, você que estuda para os concursos da advocacia pública, listei quais são as suas principais preocupações agora, listei o que eu faria, o que eu acho que você também deveria fazer, listei o que eu espero dos concursos no que diz respeito à tramitação da reforma e listei o que você pode fazer em termos de insurgência contra aquilo que a reforma traz, que prejudica efetivamente quem faz concurso para procurador. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.